Pessoal, bom dia. Deixa eu mandar uma sugestão do que eu fiz com a Bela aqui em casa. Então, para organizar as atividades dela, eu tinha um fichário antigo aqui. Eu personalizei a capa dele, ó. Essa daqui é de... Então, a gente criou uma capa da Romero, um gatinho que ela gosta, ela coloriu. E aí, aqui dentro, eu criei uma folha para fazer atividade quando é de desenho, é de recorte e colagem. Aqui eu coloquei num plástico a rotina que foi a da semana, né? Então esse é o roteiro 2, é o roteiro. Esse foi o roteiro 1, que foi a semana passada. Depois eu vou anexando aqui. Aqui eu vou mandar pra vocês, tá? O planejamento de aula que eles fazem. Então eu coloquei dentro do roteiro as aulas todinhas que eles têm. E aí tem algumas que ficou em branco e eu acrescentei com jogo online, que eu vou achar um jogo dentro do assunto que a Isabela tá aprendendo, para ela jogar online. E em português eu coloquei leitura de gibi ou de um livro que tem aqui em casa, tá bom? Então esse daqui eu coloquei todas as tardes, eu vou deixar as tardes mesmo para que ela siga. Com certeza ela vai terminar muito mais rápido do que em sala de aula, né? Por conta de ser só ela e aqui é menos denso do que na sala. Então ela vai ter livre depois. Na parte da manhã ela vai executar as mesmas coisas que ela sempre executou em casa, como arrumar o quarto dela, brincar, assistir um pouco de desenho, coisas assim. Aqui eu separei com os divisórios mesmo que eu tinha em casa, tá vendo? Então, divisórias bem diferentes de tamanho. Aqui eu coloquei atividade de artes, né? Eu tenho impressora em casa, então tive esse privilégio de poder imprimir. Atividade de artes, a resposta da atividade de artes na folha pautada. A de artes já dessa semana, aí eu utilizei a própria folha e já criei uma personalização aqui para ela fazer na própria folha para ficar organizado. Aí depois aqui tem educação física, então as atividades ela fez oral, essa daqui semana passada. E agora essa semana eu criei na mesma folha as linhas para que ela pudesse responder. Então ela já respondeu, ela fez a pesquisa com a vovó, tirou uma selfie, que depois eu vou colocar a selfie aqui. Vou colar a fotinho da selfie dela pequenininha aqui do lado. Essa é a pesquisa que ela ainda vai ter que fazer, eu também coloquei as linhas para que pudesse continuar. E aqui de inglês. Então, em inglês, ela foi essa tarefa na semana 1, né? Ela fez a maquete, ela resolveu fazer uma maquete, então eu coloquei aqui. Ela fazendo, peguei um creme dental, ela encapou o creme dental. Primeiro a gente tentou pintar, mas a tinta era plástica, então não aderiu direito. Aí encapou, eu tirei da internet uma imagem, nós recortamos e colamos em cima da encapada. Ela quis fazer a maquete, né? Então eu deixei ela fazer essa atividade dessa forma. Depois, aqui a atividade de inglês, né, dessa semana, que ela ainda não fez, que tá dentro do planejamento dela. De ensino religioso da semana passada. Então, ela fez, né, o desenho do pastor. Lembra que eu falei que eu criei a folha com o nome, a data, a disciplina e a atividade. Ela escreveu qual é a atividade de ensino religioso, né? E aqui ela fez do bom pastor. Então, aqui ela pegou a ovelhinha da internet, colocou no celular, copiou do celular duas ovelhinhas que quase não dão pra enxergar aqui. E a lista, né, eu também adaptei essa atividade aqui. Eu criei já na própria folha uma listinha. Eu fiz um post-it, que tá lá na geladeira, que ela colocou esses mesmos pedidos num post-it para ela lembrar em oração. Que foi a atividade sugerida dessa semana. Bom, e aqui, aula de música. Então, a aula de música, o PDF que a tia Pri mandou, né? E aí, ela vai executar ainda essa atividade, que ela vai, né, criar a clave de sol nessa folhinha de atividade que também faltada que eu criei. E aqui atrás estão os trabalhos sugeridos do roteiro dessa semana. Então, eu criei as linhas também. Tem as linhas aqui para ela já fazer e tá organizado aqui, não precisa ir folha pautada. Esse ela vai fazer na sulfite, igual vocês já perguntaram no grupo, né? Vai reportar esse quadro para folha lá de sulfite. Esse daqui também eu criei as atividades ao lado, então ficou assim. E deixei nessa folha plástica aqui na última para ela se organizar. Então,
Eu acho que quanto mais organizado a gente fizer, menos trabalho a gente vai ter nessa questão, né? E eles conseguem ficar direcionados. A Isabela, principalmente, ela precisa dessa direção, nessa forma. E terminou, o tempo é livre aqui em casa com as coisas dela de casa. Tá bom? Espero poder ter ajudado vocês. Um beijo. Ah, e uma ideia também, isso pode ser feito em cadernos, né? Separando por cadernos antigos que você tiver em casa, ou não precisa ser fichário, aquelas pastas que já tem os saquinhos, igual tem a pasta de inglês, né? Tinha algumas pastas que tem. Tem outros tipos de pasta também, pasta em L, tem outras formas de se organizar também. Deus abençoe cada um.